você, assim como eu, deve ter dificuldade pra sentar e aprender as coisas, já que a gente já foi tomado pelo excesso de informação que todo mundo fala hoje em dia. Relaxa, não vou ficar falando de dopamina nesse vídeo. Estudar fica difícil, já que às vezes a gente passa horas e horas estudando e no final não sabe dizer o que realmente estudou, porque não aprendeu nada de verdade do que tava estudando. Isso sempre acontece comigo. E foi por conta disso, e pensando em como eu poderia otimizar o meu tempo pra aprender mais em menos tempo, que eu comecei atrás de diversas técnicas que poderiam me ajudar nisso. Começando a pesquisar, eu fui bombardeado por diversas dicas que poderiam me ajudar, mas nem tudo fazia sentido e era aplicável pro meu objetivo. Então eu encontrei uma técnica que chama Pomodoro, que é basicamente estudar por um período de 20 minutos e descansar por 5 e ficar nesse ciclo. A proposta é boa, já vi muita gente falando disso na internet, mas não. Além de eu precisar de algo que realmente pudesse otimizar meu aprendizado e o tempo ainda mais, usar aquela técnica podia fazer com que eu voltasse a estudar durante aqueles ciclos, mas não realmente aprendesse nada. Então lá fui eu voltando a procurar algo que realmente pudesse me ajudar, até que eu finalmente encontrei uma técnica que foi criada pelo Richard Feynman, que é um físico que chegou a ganhar um prêmio Nobel por conta da sua teoria da termodinâmica quântica. Ele ficou bem conhecido por conseguir fazer com que as pessoas entendessem suas teorias e conceitos muito complexos de forma super simples, porque ele percebeu que quando usava fórmulas e termos mais técnicos, quase ninguém entendia nada, e os que entendiam se esqueciam rapidinho dos conceitos. E foi daí que nasceu a técnica de Feynman, a técnica que finalmente poderia me ajudar e com certeza vai ajudar vocês. Então continue no vídeo, porque depois de você aprender essa técnica, a sua vida nos estudos vai melhorar 100%. Para começar, você obviamente tem que ter o que estudar, então escolhe o que você está interessado em aprender e dá uma pesquisada no assunto. Lê um pouco sobre ele, para você pelo menos ter uma base no assunto. Depois de ter lido, você vai pegar um papel e escrever o tópico no topo de uma página, e embaixo você vai escrever tudo o que você sabe sobre o assunto. E sim, você provavelmente está se perguntando se você pode fazer isso no computador. Sim, você pode. Na hora de escrever sobre o tópico, você não vai poder olhar por nada de volta onde você leu sobre o assunto. Nessa hora você vai ter que colocar tudo o que você lembra, e de preferência tenta simplificar o que tá falando, sem ficar colocando aqueles termos técnicos nem nada assim, porque a gente quer que o que você tá aprendendo seja bem claro para o seu entendimento. Esse segundo passo parece até meio bobo, mas é super importante para o seu processo de aprendizado. Nesse segundo passo você vai ensinar alguém sobre o assunto. E não, você não precisa realmente ter alguém para ensinar, mas vai fingir que está fazendo isso. Durante esse passo você vai utilizar suas anotações e tudo que lembra sobre o assunto para passar o conhecimento de uma forma didática e simples. Por isso é bom você fingir que está ensinando o assunto para uma criança, por mais difícil que o assunto seja, porque assim você vai ser obrigado a simplificar ao máximo o tópico. E isso vai te exigir que você realmente compreenda do que está falando, porque como que você vai deixar um assunto fácil de entender sendo que você mesmo não entende? Faz o seguinte, imagina que você tá numa sala de aula e precisa explicar o assunto pra todo mundo. Uma dica pra se estiver difícil de passar o conhecimento. Sabe aquele professor irritante que você tinha e que absolutamente tudo que ele falava parecia chato e sem emoção? Então, esquece completamente ele e tenta dar a aula de uma forma única, sendo você mesmo. Se você curte fazer piadas, então coloque humor na sua explicação. Isso vai te ajudar tanto na aprendizagem quanto na hora de falar em público. É nesse passo que você realmente entende por que é tão importante o passo 2. Durante a sua explicação, você vai perceber que esqueceu ou não soube explicar muito bem algumas coisas. Então, você vai pegar todos os pontos que você teve uma maior dificuldade na hora de passar o conteúdo e vai revisar eles. Esses pontos vão precisar de uma atenção extra, já que pelo visto você tem uma maior dificuldade com eles, para assim você conseguir dominar o assunto que está estudando. Nesse último passo, você vai rever todo o seu trabalho no assunto, e vai de novo tentar simplificá-lo. Eu sei, você já simplificou ele antes, então agora tenta deixar ele ainda mais fácil de ser entendido. Tenta fazer analogias, mostrar exemplos, tudo para que a sua explicação seja a mais clara possível. Dessa forma, você vai saber absolutamente tudo e vai realmente entender absolutamente tudo, sem correr o perigo de esquecer depois. Segundo Feynman, a repetição é a base para a compreensão, então sempre que for estudar, utilize essa técnica para que você possa ir evoluindo o seu conhecimento cada vez mais. O problema que você tinha de estudar sem parar e no fim não entender nada vai acabar, já que a técnica praticamente te obriga a entender sobre o assunto que você escolheu. É claro que se você não se dedicar durante o estudo, não vai ter nenhuma técnica sequer que vai te ajudar. Então vamos se esforçar um pouquinho, porque você vai ver, os resultados vão ser extraordinários. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe aí nos comentários o que você achou sobre a técnica e se conhece alguma outra que é bem útil também. Se possível, dá o like, ativa o sininho e se inscreve para que meu conteúdo possa chegar a mais pessoas e ajudar elas também. Bom, mas por hoje é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.